Olá pessoal, o professor Gleuber Moura na área, trazendo para vocês aí a questão de função quadrática, questão aí do último concurso aí da Petrobras, realizado no último dia 24 de março de 2024. Olha só, essa é mais uma questão aí que o pessoal teve dúvida, né? Sobre se seria anulada, se cabia recurso para anular ou não. Na minha opinião, essa questão ela não deve ser validada. Eu acho que muita gente aí pensou que ia dizer que não deveria ser anulada, né? Mas ela não deve ser validada, ou seja, é uma questão passível sim de anulação. E por quê? Vejam só, o conteúdo programado que eu trago aí, ó, não traz o assunto função quadrática. As pessoas podem até questionar aí que para resolver o item 35 se resolve através de uma equação de segundo grau. Ok, mas vejam, a questão ela é de função quadrática. A equação de segundo grau, aí no caso, a equação do segundo grau, ela vai ser um pré-requisito para resolver questões de função quadrática. Então, são coisas, pessoal, que são diferentes, tá? No finalzinho já no item 7 ali do nosso edital, tem ali, ó, geometria analítica e vem trazendo lá, ó, equação da reta, equação da parábola e equação do círculo. Então, para que fique bem claro aqui, ó, equação do segundo grau é uma coisa, função do segundo grau é outra e equação da parábola é outra coisa. São estudos diferentes, né? São áreas diferentes aí a ser estudada. Por quê? Uma equação de segundo grau ela vai estudar somente as raízes ali, né? Calcular as raízes da equação. Você vai igualar a zero e vai ver esse comportamento somente das raízes. A função quadrática é o que faz exatamente as questões aqui apresentadas. Ela vai fazer uma análise do comportamento, né, de todo o gráfico da parábola, ok? Então ela vai fazer essa análise. Então é exatamente o que as questões aqui estão pedindo. É uma análise de comportamento de como ocorre esse gráfico da função, certo? Então são coisas diferentes, tá, gente? Então essa questão realmente ela é passível de anulação, sim, certo? Se tivesse aqui, por exemplo, funções quadráticas e não falasse de equação do segundo grau, aí estaria corretíssimo, porque a equação de segundo grau é um pré-requisito, tá certo? Para você resolver as raízes de uma função quadrática, você precisa resolver através da equação de segundo grau, ok? Então vamos lá, mas a questão é facinho de resolver, então vou aproveitar aqui, vou resolver a questão, certo? E aí vocês vão ver como é que é simples de resolver essa questão. Infelizmente, a Sebrasp aí, né, acho que falhou, não na questão, a questão é muito boa, mas ela falhou aí na questão, na hora da organização aí do edital, né, dos conteúdos programáticos de matemática. Então vamos lá. Bom, então vamos para a questão. Bom, o texto base diz assim, ó, a altura h que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função h de d igual a menos 1 sobre 12, d ao quadrado mais d, em que d é a distância em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo. Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π, julgue os seguintes itens. Você observe aí que o texto base ele tenta, né, confundir a cabeça aí do candidato, né, porque ele mistura aí função quadrática com geometria espacial, né, ele dá o valor aproximado de π e dá uma função quadrática que não tem nada a ver esses dois dados aí, né, esses itens, eles não vão falar entre si, né, de uma coisa e outra, tá certo? Mas olhando aqui somente para a função quadrática, né, que é o nosso tema aqui, nós vamos calcular aqui, ó,
Para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que D pertença ao intervalo 0, 12. Observe o seguinte, tá, gente? Esse item 35, para esse tipo de prova aqui, tá? Foi o item 35. Tá falando aqui, ó, esse D pertence a esse intervalo fechado, significa que ele está dizendo que vai do 0 até o 12. Significa que a bola, ele está afirmando que a bola vai sair daqui, vai ser chutada, vai seguir uma trajetória parabólica e vai cair aqui no 12, ok? Então é um intervalo fechado, ele sai do 0 e chega no 12. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Como é que a gente vai saber se isso aqui é verdade? Ora, eu vou pegar aqui a função, porque ele diz, ó, para que a função apresente a altura do movimento efetivo, ou seja, essa trajetória aqui, certo? Essa trajetória. Então, por isso que eu falei aqui sobre função quadrática, ela vai fazer uma análise de toda essa trajetória aqui, ó. Quando a bola atinge aqui o ponto mais alto, certo? Em que altura a bola estava, quando percorreu tal distância horizontal. Então, poderia ser feito perguntas desse tipo. Isso aí são perguntas relacionadas à função, tá? Relacionada à equação de segundo grau, só tem mesmo aqui, não que seja uma questão de equação de segundo grau, a gente vai utilizar o recurso da equação de segundo grau, porque esse 0 e esse 12, como eles estão aqui no eixo horizontal, né, que está representando aí o solo, nesse caso, se a gente for colocar aqui um gráfico, certo? Esse solo aí vai ser o eixo X, ok? Então vai sair aqui, a bola vai sair aqui da origem, 0, e vai chegar aqui no 12. Então aqui são as raízes, né, da função, ok? Aqui será o D, esse aqui será a altura H. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aqui a função, certo? H de D, que é igual a menos 1 sobre 12, D ao quadrado, mais D. Vejam só, se essa variável aqui fosse x, tá? Se eu tivesse uma função assim, desse tipo aqui, ó, vamos dizer assim, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a forma geral aqui de uma função, tá? Do segundo grau. Considerando aqui que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero, tá? Então, a forma da função é essa daqui, que pode ser y ou f de x, tá? Mas vejam só, a nossa função aqui, observe que ela não tem um termo independente. Então, ela é desse tipo aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais bx, certo? E numa equação do segundo grau desse tipo, ax ao quadrado mais bx igual a zero, certo? Quando eu tenho uma equação desse tipo aqui, uma das raízes sempre vai ser zero. E a outra vai ser menos b sobre a. Ok? Então, para calcular as raízes dessa função aqui, uma das raízes eu já sei que é zero. Ok? Então, vai ficar assim, ó. D' é igual a zero. E D duas linhas vai ser menos B, que é o B aqui é 1, né? É o coeficiente desse D. Então, vai ficar menos 1 sobre A. Quem é A? Menos 1 sobre 12. Ok? Quando eu vou dividir frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes menos 12.
tá? Como o denominador vai ficar 1, não precisa escrever. Então, menos 1 vezes menos 12 é igual a 12. Certo? Então, de fato, as raízes, né? Ou seja, o intervalo que essa trajetória vai cumprir aqui, ó, vai ser exatamente o intervalo fechado, certo? 0, 12. Ok, pessoal? Então, observe aí, ó, a gente utilizou o recurso da equação de segundo grau, tá? Mas a questão, ela é de função do segundo grau. Então, aqui, com certeza, cabe recurso aí, tá? Para anulação dessa questão, certo? O item 35 desse tipo de prova aqui, caberia sim um recurso, ok? A questão 37, que também é de função de segundo grau, está falando aí de altura máxima. Olha só, o que vai ser a altura máxima? Toda parábola, tá? Ela tem aqui, toda parábola, ela tem um eixo chamado eixo de simetria, tá? Esse eixo de simetria, ela vai passar aqui exatamente no vértice da parábola. E o que é que vai acontecer? Olha só, ela vai dividir essa parábola em partes congruentes, né? Partes iguais. Então aqui, ó, se eu pegar aqui na metade, certo? Do intervalo 0, 12, eu vou obter aqui, ó, o eixo de simetria. O eixo de simetria vai passar aqui, certo? Então, o nosso eixo de simetria está passando aqui. Mas quem é a metade aqui de 0 e 12? É o 6, né? Então, 6 é o nosso D do vértice. É o D do vértice, tá? Bom, então a gente descobriu aqui quem é o nosso D do vértice. Ou seja, quando o D for 6, tá? Aqui, ó, o nosso H, a nossa altura, vai estar exatamente no vértice. Ou seja, a altura do vértice. E esse vértice vai ser a nossa altura máxima. Exatamente aqui nesse vértice eu vou ter a altura máxima atingida pela bola. Então a bola vai sair aqui do solo, vai percorrer uma trajetória, vai atingir a altura máxima e começa a decair, certo? De forma o que, pessoal? Olha só. De forma simétrica, né? Ela vai decair aqui de forma simétrica à medida que ela subiu, certo? Então, eu já sei aqui quem é o nosso D do vértice, que é 6, que foi fácil calcular aqui pelo eixo de simetria, certo? Para achar essa altura máxima, basta pegar aqui, ó, o valor do D do vértice e substituir na função. Então, o que eu vou calcular aqui é o H de 6. Então, onde tiver aqui a variável D, eu vou colocar 6 no lugar dela. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 12 vezes 6 ao quadrado, mais 6. Então, nosso D aqui, ó, vai ser igual a quanto? Nossa altura máxima vai ser igual a quanto? Ó? 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Então, ó, menos 3 mais 6. Então, a nossa altura máxima, quando eu tenho ali o D igual a 6, aí a bola atinge a altura máxima, essa altura máxima vai ser menos 3 mais 6, que é igual a 3 metros. Ok? E a questão aqui, ela diz o quê? Ela atinge, é superior a 4 metros a altura máxima. Então, aqui, esse item está errado, tá? O item anterior, né, que a gente calculou aqui, estaria correto. Mas, infelizmente, né, pessoal, eu acredito que esses dois itens aí serão
anulados porque o gabarito, o edital, né, da questão não traz aí o conteúdo, no seu conteúdo programático, né, o assunto de função quadrática ou função do segundo grau. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo, ok? Até o próximo vídeo.